Olá, você está no canal Demais e nesse vídeo nós vamos ver uma aula sobre intervalos, intervalos reais. Intervalos são subconjuntos dos números reais determinados por relações de igualdades. Tá? Então você tem uma reta numérica e você quer delimitar um conjunto de números nessa reta. Então isso aí é chamado de intervalo. Você vai pegar só o intervalo da reta numérica, tá bem? Então, é muito importante, é um conteúdo básico para o estudo das funções e nós vamos começar a ver ele aqui hoje, agora, nessa aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe, que isso é que nos faz manter aqui. Olha aqui, vamos logo começando, tá? Olha, aqui nós temos os intervalos, alguns intervalos aqui. Tá bem? E nós temos o seguinte, ó. Observe as notações dos seguintes intervalos. Nós temos o intervalo que vai de um número A qualquer até um número B. Sendo que nós estamos incluindo o número A e incluindo o número B. Quando eles estão inclusos, ou seja, eles fazem parte desse conjunto, então o intervalo é fechado, tá? Chamamos de intervalo fechado. Olha, essa bolinha, ela é fechada. Bola fechada no A e bolinha fechada no B. Isso significa que o elemento A e o elemento B, eles pertencem a esse conjunto. E a gente pode representar, tá? Aliás, esse subconjunto dos reais, a gente pode representar ele através dessa notação. Esse X, ele representa todos os elementos desse conjunto, de A até B. Tá? Então, o X representa todos esses elementos. Então, X pertence aos reais, porque tudo isso aqui pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Tá? Só você lembrar que na reta numérica, né, quando você anda para a direita, os números vão crescendo. Então, esse conjunto X, tá? São todos esses elementos que você pode ver que o menor é o elemento A e o maior é o elemento B. Então, X é o quê? Maior ou igual a A e menor ou igual a B, tá bom? Menor é o A e menor é o B, sendo que A e B pertencem a esse conjunto X. Nesse outro exemplo, nós temos outro intervalo, né? Fechado em A e aberto em B. Fechado em A e aberto em B. Olha, se ele é fechado em A, é porque A pertence a esse subconjunto. E o B? B é aberto, então B não pertence a esse subconjunto. Todos esses elementos aqui, que estão marcados, pertencem a esse subconjunto X. Mas o B não, tá? O B não. Ou seja, o maior elemento desse conjunto X é o vizinho do B, tá? O vizinho pela esquerda, tá? O vizinho aqui pela esquerda. Então, nós temos que o X, ele é maior ou igual a A e menor do que B. Olha só, o menor. É só esse sinalzinho aqui, tá? Que representa menor. Menor igual, você vê que nós temos mais um tracinho adicional em cada um deles. Então, aqui no intervalo nós temos que X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A e menor do que B. Aqui nós temos outro intervalo, né? É o contrário dali. Aqui nós temos que o A não pertence, mas o B pertence. Bolinha fechada significa que o B pertence. Então nós temos X pertence aos reais, tal que X é maior que A e menor ou igual a B. Tem alunos que têm a dificuldade de escrever essa notação, acha difícil, mas não tem nenhuma dificuldade, tá? Só você interpretar aqui e você vai fazendo aí. Você que está em casa assistindo, escreva, tá? Vai lá, anote tudo, anote até que o professor fala quando você assiste a aula no YouTube. Isso é muito importante. Eu sempre digo aqui, eu tenho repetido nos meus vídeos, que matemática é que nem natação. O cara vai te botar para nadar, assistir vídeo, aliás. Assistir vídeo. No dia que ele te jogar dentro d'água, tu vai beber bastante. Olha aqui. Esse outro exemplo aqui. Aliás, aqui. Venha para cá, olha aí. Esse aqui.
Aqui nós temos um exemplo em que o A e o B não pertencem a esse conjunto. Nós temos que o B e o A não pertencem a esse conjunto. Olha aí, A aberto, B aberto. Isso aqui é chamado de intervalo aberto, tá bom? Intervalo aberto. Esse exemplo aqui que nós vimos agora, ou seja, é o intervalo fechado em A e aberto em B. Aberto em A, fechado em B. Aqui é o intervalo aberto. Ele é aberto em A e é também aberto em B. Ou seja, das extremidades. As extremidades não pertencem a esse conjunto. Tá bem? Então, nós temos que, quando as extremidades não pertencem, nós dizemos que é um conjunto aberto. Né? É um intervalo aberto. No primeiro exemplo, nós vimos o intervalo era fechado porque as duas extremidades pertencem a esse conjunto. Então, como é a notação aqui? X pertence, né? X pertence aos reais, tal que X é maior do que A e menor do que B. Beleza? Pronto. Aqui nós temos um outro intervalo, tá? Qual é a notação desse intervalo? É assim: X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A, a representação está aqui, né? X é maior ou igual a A, ou seja, intervalo fechado em A, e todos os elementos maior ou igual a A fazem parte desse conjunto. Aqui, todos os elementos maior do que A, né? Intervalo aberto em A, e todos os elementos maior do que A fazem parte desse conjunto. Está aqui a notação: X pertence aos reais, tal que X é maior do que A. Tranquilo? X é maior do que A. Aqui nós temos outro exemplo, olha aí. O A fechado também, tá? A fechado, só que aqui nós temos os elementos menores do que A. Então, X pertence aos reais, tal que X é menor ou igual a A. Olha aí, sinalzinho fechado, menores ou igual a A. Então, os elementos que estão à esquerda de A são todos menores que A, e ali nós estamos incluindo esse elemento A. Aqui nós temos aberto em A, né? Mesma coisa de lá, só que aqui nós temos está aberto em A. Então, X pertence aos reais, tal que X é menor do que A. Eu vou dar bem aqui um exemplo, vou apagar isso aqui, olha só, e vou dar um exemplo com número para você entender melhor, tá bom? Olha só o que nós vamos fazer aqui. Imagine que eu vou traçar uma reta aqui, olha aí, uma reta. E eu vou colocar, vou apagar aqui para não confundir você. Eu vou botar isso aqui, ó. Olha aqui, é a bolinha fechada em -2. E aqui eu vou botar bolinha aberta, tá? A bolinha aberta em 3. E vou marcar esse intervalo entre -2 e 3. Qual seria a notação desse intervalo? Olha só aqui, ó. X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a -2 e menor que 3. Tá bem? Olha aí, bolinha fechada em -2, então ficou menor ou igual. Aliás, X maior ou igual a -2, e aqui bolinha aberta, X apenas menor que 3, ou seja, o 3 não pertence a esse conjunto, tá bem? Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe acrescentado alguma coisa, e fique com Deus.